A arquitetura moderna é fruto de uma visão de mundo relacionada ao projeto empreendido que abrange, a partir da transição teórica do Iluminismo, todos os movimentos que vieram a caracterizar a arquitetura produzida durante grande parte do século XX, principalmente entre as décadas de 1920 a 1960. O contexto histórico desse movimento tem como gênese a Revolução Industrial na Inglaterra, datado no século XVIII. Antes desse período, grande parte da sociedade residia basicamente no campo, tendo o artesanato como forma de trabalho. A Revolução Industrial provoca o êxodo rural e traz para a arquitetura transformações nos padrões de produção, principalmente com o uso de novos materiais como o aço, o vidro e concreto. Além disso, a cidade passa a precisar atender às novas necessidades impostas pela sociedade e, com isso, novas tipologias arquitetônicas começam a surgir. Paralelo à Revolução Industrial, surge o ecletismo, que tem como marco principal a cisão entre engenharia e arquitetura. A área da engenharia se adaptou com maior facilidade às novas modernidades da construção civil, fazendo uso do ferro para projetar grandes estruturas, como o Palácio de Cristal. Já os arquitetos, perdidos em meio a tamanha mudança, passam a resgatar estilos passados, ou seja, fazer uso de estilos que já deram certo em outros períodos da história. As tecnológicas da Revolução Industrial tornaram possível o uso de janelas ser significativamente maior do que nunca, além da estrutura parecer desafiar as expectativas estruturais convencionais. Antes disso, todos os edifícios deveriam ter uma base sólida e robusta, como a arquitetura da Antiguidade Clássica, que enfatizavam essa hierarquia de elementos visuais. Em 1871, ocorre um grande incêndio na cidade de Chicago, fazendo com que os engenheiros e arquitetos se unam para reconstruir a cidade com estruturas de metal, surgindo assim um movimento denominado Escola de Chicago. Foi neste movimento que surgiram as tipologias dos arranha-céus, sendo a verticalização possível apenas porque no mesmo período surgiram os elevadores. Arquiteto que se baseava na máxima forma segue a função, grande influenciadora no movimento moderno. O edifício Home Insurance, em Chicago, concluído em 1985, é frequentemente creditado como o primeiro arranha-céu no mundo totalmente apoiado por uma estrutura de aço estrutural. O aço, por ser leve, permitia edifícios mais altos e com maiores aberturas, muito importantes ao nível do solo, onde tipicamente as lojas de varejo estavam localizadas. Esses primeiros arranha-céus abriram caminho para modernas torres de escritórios e edifícios de varejo. Nos anos que compreendem de 1914 a 1918, surge um dos principais momentos históricos mundiais, a Primeira Guerra Mundial. É nesse contexto de Primeira Guerra Mundial e entre guerras que surge o movimento moderno na arquitetura, com uma Europa totalmente devastada e destruída. O movimento moderno buscava o espírito da época, ou seja, a arquitetura transforma-se conforme ocorre a transformação da sociedade. Além disso, tinha como princípios básicos a busca por uma arquitetura universal com base na razão humana, deixando de lado o empirismo da época medieval. Novos meios de construção, baseados em materiais oriundos da Revolução Industrial, exigências da função com formas limpas, como prismas, retângulos e quadrados, e reflexão sobre a realidade atual. Do mesmo modo, pode-se estabelecer sua total relação com a era industrial, prezando pelo minimalismo e pela produção em massa, bem como a sua função como agente de transformação social e política, retornando ao princípio citado anteriormente de representar o espírito da época. Sendo assim, a beleza do mundo moderno correspondia à beleza da máquina, ou seja, máquinas da Revolução Industrial e o automóvel, buscando atender e criar novos modos de vida.
período moderno dividiu-se em duas importantes correntes arquitetônicas: o racionalismo, prezando pela função, economia e alta definição estrutural, empregados por arquitetos como Walter Gropius, Mies van der Rohe, Le Corbusier, e o organicismo, com morfologia orgânica, integrada à natureza com uso de curvas, assimetrias e irregularidades, empregado principalmente por Frank e Alvar. Neste contexto, e voltada à arquitetura racionalista, surge a escola Bauhaus, fundada por Walter Gropius, na Alemanha, em 1919, com a missão de dissolver as fronteiras entre o artista e o artesão, unificando e democratizando todas as artes para construir uma sociedade melhor. São unidas as vertentes da arquitetura mais design, mais artes no mesmo espaço. O edifício da Bauhaus segue fielmente a máxima de Louis Sullivan: a forma segue a função. Cada bloco do edifício tinha uma função e ainda fazia uso dos pilotis, considerado um dos 5 pontos da arquitetura moderna por Le Corbusier. Entre os arquitetos racionalistas, um dos principais nomes é Le Corbusier, prezando pela ordem, clareza, rigor e impessoalidade. Cria o Maison d'Hino, um sistema estrutural de concreto armado pré-moldado formado por lajes, pilares e vigas, para ser o esqueleto das edificações, sofrendo variações apenas nos fechamentos. Segundo o arquiteto, a casa deveria ser uma máquina de morar prática e funcional, fazendo referência ao período da Revolução Industrial. O edifício central dos pensamentos de Le Corbusier é a Villa Savoie, de 1928, que traz os 5 pontos da arquitetura moderna. Primeiro, fachada livre. O elemento estrutural é recuado da parede, permitindo grandes rasgos de vidro. Segundo, janelas em fita, grandes extensões de vidro, proporcionados pelas fachadas livres. Terceiro, planta livre de paredes, estando presentes apenas em áreas íntimas. Quarto, pilotis, edificação elevada do solo, permitindo a circulação livre. Quinto, terraço-jardim, recupera o solo ocupado pelo prédio, transferindo-o para cima do prédio na cobertura. Já no urbanismo, Le Corbusier acreditava que a cidade deveria ser totalmente setorizada e dividida em 4 funções: trabalhar, recrear, morar e locomover-se, ou seja, tem-se essas funções bem definidas porque existe o automóvel. No centro do núcleo urbano estariam os arranha-céus e conforme se vai para as extremidades tem-se habitações industriais e cinturões verdes. 2 cidades no mundo foram projetadas dessa forma: Chandigarh, na Índia, e Brasília, de Lúcio Costa. Em contraponto, na arquitetura organicista, Frank prezava pelo contexto, natureza, integração, cultura, paisagem, abertura e singularidade. Sua edificação mais emblemática é a Casa da Cascata. O uso das pedras nas paredes da residência traz muito a relação com o local. Além disso, os planos da casa também trazem a ideia de quebrar a caixa, avançando sobre a natureza e a trazendo para dentro da edificação. As pedras originárias do local tinham função estrutural, mas também faziam parte da residência, se tornando até mesmo elemento decorativo e conectivo com a natureza. As varandas ficavam sobre balanços e tinham função convidativa, ou seja, uma forma de fazer com que as pessoas saíssem para a área externa e contemplassem o entorno. Essas varandas ou balcões estavam presentes em todos os pavimentos da residência, evidenciando ainda mais essa premissa do arquiteto de conectar o homem à natureza. Muitos historiadores acreditam que a era modernista teve início apenas após a década de 50, período em que surgiram inúmeros arranha-céus, envidraçados em todos os cantos das cidades. Os arquitetos racionalistas do movimento argumentavam que o design arquitetônico
deveria estar dissociado da referência histórica, estar livre de ornamentação desnecessária e reduzido às funções essenciais. Essa abordagem radical é compreensível num tempo em que houve duas guerras devastadoras, sendo as técnicas de construção modernas baratas e eficientes, especialmente para a reconstrução de áreas devastadas. O movimento que deu origem à arquitetura moderna brasileira teve seu auge entre 1930 e 1950, trazendo enormes transformações na forma de pensar e fazer projetos arquitetônicos. Composta por obras e propostas polêmicas, a busca pela criação de uma identidade própria e o desejo por libertação. O antigo Ministério da Educação, o edifício Gustavo Capanema, é considerado um dos símbolos da arquitetura moderna brasileira. O edifício foi projetado por Lúcio Costa com a consultoria de Le Corbusier, além da contribuição de outros grandes nomes como Oscar Niemeyer, Afonso Reig, Carlos Leão, Hernani Vasconcelos, Burle Marx, Jorge Machado Moreira e Portinari. Localizado no Rio de Janeiro, o projeto foi construído em 1936 e transparece diversos pontos e recomendações de Le Corbusier, como a permeabilidade de pedestres no térreo, usando o conceito dos pilotis e a vedação do edifício com cortinas de vidro, verticais e horizontais, com o objetivo de reduzir a incidência direta de luz solar. No urbanismo brasileiro, Lúcio Costa, com grande colaboração de Niemeyer. É também responsável pelo Plano de Brasília de 1957, transformando a capital do país em um verdadeiro monumento que simboliza a arquitetura moderna brasileira. Niemeyer se destacou por ir muito além da funcionalidade em suas obras, compondo prédios esculturais que são símbolos da arquitetura moderna no Brasil. O Palácio do Planalto, o Congresso Nacional, a Catedral de Brasília, o Palácio Itamaraty e os edifícios residenciais e comerciais da nova capital foram projetados por Niemeyer em poucos meses. Para ele, a forma tinha importância vital no resultado arquitetônico, como podemos perceber nessa citação de sua autoria. De um traço nasce a arquitetura, e quando ele é bonito e cria surpresa, ela pode atingir, sendo bem conduzida, o nível superior de uma obra de arte. Dentre os destaques da arquitetura moderna no Brasil, Lina Bobardi merece um capítulo à parte, devido à sua vibrante influência cultural, além de arquitetônica. Esta arquiteta italiana, naturalizada brasileira, ficou conhecida principalmente pelo projeto e construção do MASP, Museu de Arte de São Paulo, o vão do MASP, principal área externa do convívio do museu. O volume que se suspende para deixar o térreo livre, estruturando-se em 2 grandes pórticos, está suspenso a 8 metros do solo. Com uma extensão total de 74 metros entre os pilares, a obra constituiu o maior vão livre do mundo em sua época. Foi idealizado pela arquiteta que justificou sua existência com esta frase: "O Belvedere do Trianon, vão livre, será uma praça sem jardim, para o encontro do povo, exposições ao ar livre e concertos, nada mais." Um de seus projetos, a Casa de Vidro, construída em 1951, é considerado símbolo da arquitetura moderna brasileira. Ela e o marido, Pietro Maria Bardi, viveram nela por cerca de 40 anos. As características modernistas desta arquiteta eram também levadas aos jardins imobiliários, constituindo a composição de uma obra vasta, que inclui também o Sesc Pompeia, considerado o 6º melhor edifício em concreto do mundo. A arquitetura moderna do Brasil é considerada um exemplo e vai muito além do que foi feito em Brasília, tendo se tornado uma tendência marcante na maneira de construir no Brasil, influenciando os projetos de diversos arquitetos pelo mundo até hoje.
Assim como todo período histórico, a arquitetura moderna e os seus princípios também foram questionados e passaram a perder espaço para outras formas de ver o mundo e a arquitetura. Os princípios racionais que regiam as formulações arquitetônicas e urbanísticas defendidas pelos principais nomes da arquitetura moderna não garantiam o funcionamento perfeito e a eficiência esperada. Com a morte de seus principais nomes, no final da década de 60, como Le Corbusier, Walter Gropius e Mies van der Rohe, a arquitetura moderna e seus princípios sustentadores cedem espaço, a partir dos anos 1970, a uma nova proposta arquitetônica. Porém, para os críticos, a arquitetura moderna teve seu fim decretado de vez em 1972, com a demolição do conjunto habitacional moderno de Pratt Eagle, em São Luís, nos Estados Unidos, abrindo espaço para os princípios do pós-modernismo. E o que pensavam e defendiam os arquitetos engajados no pós-modernismo? Para eles, a arquitetura teria que superar a lógica estritamente industrial e científica dos modernistas, rompendo todo tipo de sistematizações e modelos pré-definidos. Dessa forma, o efêmero e o caótico são aceitos como material básico de trabalho das artes e da arquitetura. Porém, uma das características mais relevantes do pós-moderno foi a valorização das características arquitetônicas de cada local, superando os ideais de uma arquitetura universal e vazia implantada pelos modernistas. Em outras palavras, eles passaram a valorizar a arquitetura vernacular e tudo aquilo que é próprio de uma cultura. Nas obras do arquiteto norte-americano Louis Kahn, essa valorização dos traços de uma cultura e do momento histórico local são elementos que ficam bem evidentes. De forma refinada, sua obra eleva a memória como a base da arquitetura, e essa evocação da memória resgata métodos compositivos, espacialidades e escalas, através de uma releitura da forma e da tipologia clássica. Kahn usa a memória histórica como estratégia operativa em sua atividade de projeto, definindo uma linguagem contemporânea baseada na dimensão atemporal e monumental da arquitetura. Porém, a grande contribuição da arquitetura pós-moderna foi a superação dos princípios modernistas, que tinha como principal característica uma rigidez criativa e um excesso de racionalidade que impedia a presença de criatividade, a valorização histórica e a adoção de outras técnicas construtivas e uso de matérias locais. Dessa forma, graças ao pensamento pós-moderno, que a arquitetura pode dar espaço para a inovação e inserção da história e sentimento do próprio tempo, abrindo caminho para a arquitetura contemporânea que conhecemos hoje.